Calçados confortáveis. Uma resenha. Olá, gurias do reino, tudo bom com vocês? O meu nome é Viviana Beck, bem-vindos ao canal. Hoje, então, eu decidi fazer uma resenha de um livro que é um conteúdo que eu não faço normalmente, né? Eu lembro de ter feito muitos anos atrás algo sobre os livros que eu tava lendo, enfim, mas não é uma coisa que eu faço, acho um pouco trabalhoso, mas como eu tenho tentado trazer conteúdos assim maiores, né, com mais consistência, assim, digamos, aqui no YouTube, eu acho que foi uma boa coisa de fazer, já que eu queria falar muito, né, pra vocês desse livro aqui, Calçados Confortáveis, que é o livro que eu li no mês de julho e encantou muito meu coração, me encheu de muitas coisas, assim, esse livro. Foi muito transformador na minha vida. Inclusive eu busco, né, pessoas que tenham lido esse livro. Quero muito que as pessoas leiam esse livro. Então esse vídeo também tem esse intuito, tá? Não vou falar spoilers nesse vídeo aqui. A minha mensagem, né, com esse vídeo é falar com aquelas pessoas que já leram, né, conversar um pouco sobre as impressões com pessoas que já leram esse livro e também para as pessoas que estão interessadas em lê-lo, tá bom? Então eu não vou trazer spoilers mesmo. Eu vou trazer aqui um breve resumo um pouco diferente do que eu trouxe lá no Instagram e vou focar bastante nos personagens, tá? É uma forma de eu falar do livro sem dar muito spoiler, porque mesmo que eu fale algumas coisas, essas personagens elas têm muitas características, né? Então eu nem conseguiria falar tudo pra vocês. Eu também tenho falado, tá, sobre esse livro lá no podcast, Vou Passar um Cafezinho, e no meu Instagram. Então, vou deixar o link do podcast aqui e vou deixar o link de todos os materiais que eu já produzi lá no Instagram aqui também, para vocês, enfim, visitarem lá, né, para terem outros detalhes, tal, que eu vou falar aqui não vai estar lá nos outros conteúdos. O livro, né, Calçados Confortáveis, é uma história de jornada espiritual. Um livro que fala ali de disciplinas espirituais, principalmente oração. Então, assim, formas, né, de orar. E eu já deixo para vocês também um recadinho que a partir do dia 19, tá? Na semana que vem, eu vou trazer lá no Instagram um conteúdo bem legal sobre as disciplinas espirituais trabalhadas nesse livro. Então, no decorrer aí eu falo um pouco mais pra vocês, mas assim, eu preparei um conteúdo bem rico, bem especial sobre essas disciplinas espirituais, tá? Eu não vou falar sobre elas aqui. Mas enfim, essa história, então, esse livro ele trata, né, da vida de 4 mulheres que se encontram no retiro Nova Esperança. E elas se sentam na mesma mesa e ali então passam a partilhar das suas vidas. O retiro Nova Esperança, diferentemente assim de outros retiros, né, não sei, eu nunca conheci um retiro nesses moldes aqui, tá? Talvez vocês já tenham conhecido, talvez seja uma coisa, talvez até bem comum, né, lá nos Estados Unidos, né, onde se passa a história, mas eu nunca tinha visto. Pra mim, retiro é tu ficar vários dias ou alguns dias em um lugar retirado, às vezes sem comunicação com outras pessoas de fora, né? Onde ali tu vai ter momentos de palavra, momentos de louvor, momentos de brincadeira. Inclusive o último retiro que eu fui de mulheres, ele tá... Eu vou deixar o link pra vocês também. Aí nossa igreja todos os anos tem um retiro de mulheres, tem retiro de homens, tem retiro de casais, retiro dos adolescentes, enfim, né? Pra mim, retiro é isso. Mas o Retiro Nova Esperança, ele trabalha com vários tipos de atividades, tá? Envolvendo Bíblia, envolvendo oração, enfim, comunhão também. Então, pra mim, esse tipo de retiro é diferente, né? O Nova Esperança, ele é como se fosse uma instituição e lá, então, as pessoas se encontram para fazer essas várias atividades. Esse espaço que elas estão ali do retiro, ele funciona todos os sábados de manhã. Então, todos os sábados de manhã, as pessoas se encontram lá numa sala e lá eles têm umas atividades que, pelo que eu li, demoram mais ou menos umas 2 horas. E aí nessas atividades são homens e mulheres, tá?
Aqui elas se encontram em 4 mulheres, mas são homens e mulheres que participam daquelas atividades ali de jornada espiritual, tá bom? É bem diferente, né? Esse molde já me deixou assim bem interessada, né? É como se fosse um curso, né? Que tu vai a cada semana lá se reunir com essas mulheres, né? Com essas pessoas. E ali elas têm, essas 4 mulheres, elas têm contato com a Caterine, né? Que é a mentora delas. E ela é a mentora espiritual de outras pessoas também, que, enfim, se envolvem na história ali. Mas ela é uma mentora espiritual, ela traz as atividades, ela aconselha, enfim, ela é como se fosse uma diretora do Retiro Nova Esperança, tá bom? E então eles têm 7 encontros. O livro ele acontece nesses 7 encontros, né? Não só nos encontros que eles têm lá, mas também nos dias assim que elas não estão lá, aparecem também, o que, que elas fazem, onde elas vão, com quem elas se relacionam, enfim. Então a cada encontro elas recebem um folheto de instruções sobre as atividades daquele dia, tá bom? Esse esse post que eu vou fazer lá no Instagram. Eu vou publicar para vocês, não as páginas, né? Logicamente, não posso fazer isso, mas como são essas práticas, porque todas são práticas conhecidas por algumas pessoas. Algumas eu não conhecia, outras eu conhecia, outras eu sei que muitas pessoas conhecem, então não são assim coisas exclusivas ali, né, do livro. São coisas que eles juntam para fazer essa jornada aí para essas pessoas, né? Então eu vou falar sobre esses folhetos lá no Instagram durante uma semana toda, gente. Cada dia eu vou falar pra vocês sobre uma, vai ser bem legal, tá bom? Então, cada capítulo, tá? Também tem um versículo chave, bem legal, bem especial, e eu quero ler, inclusive, alguns pra vocês, tá? O primeiro capítulo já, que é o convite de uma jornada, ela cita Jeremias 6,16, que diz assim: Ponde-vos à margem, no caminho, e vede. Perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. É muito especial esse versículo aqui, né, de Jeremias. Quero ler outros para vocês também. Capítulo 2, que é A Peregrinação Começa, diz assim: Como são felizes os que em ti encontram força e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Tanta beleza, né, gente, nesses versículos aqui. Cada um fala um pouco sobre o capítulo, né? No capítulo 6, por exemplo, é o capítulo Esconde, Esconde. E diz assim: Eu mesmo cuidarei das minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor. Buscarei a perdida e tornarei a trazer a desgarrada. Enfaixarei a ferida, fortalecerei a enferma. Vamos ler mais um aqui para encerrar essa parte de leitura de versículos bíblicos, né? Eu escolhi assim aleatoriamente, tá? O capítulo 10 é o capítulo mais fundo no deserto. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Eu os farei caminhar por veredas que não conheceram. Farei as trevas se tornarem luz diante deles e aplanarei os caminhos acidentados. Eu lhes farei essas coisas e não os desampararei. Isaías 42:16. Então a gente já tem meio que uma base assim do que vai se tratar aquele capítulo quando a gente lê esses versículos aqui, tá? Nós também temos, tá? Durante ali a história vai decorrendo, né? A gente tem muitos detalhes da vida dessas mulheres, da infância delas, da adolescência. E esses detalhes, eles meio que nos ajudam a entender por que aquelas mulheres agem da forma como elas agem, né? Isso é muito legal porque
A gente percebe, né, eu pelo menos percebo muitas coisas de hoje em dia, na minha caminhada de hoje com Deus, assim, que tem meio que um reflexo do meu passado, sabe? Até em relação ao meu propósito, o jeito como eu sou, os meus traumas, as minhas vivências, elas me transformaram naquilo que eu sou, né? Eu acho que isso acontece com todo mundo, né? Então a gente perceber, né, que algumas ações delas, algumas coisas que elas sofreram quando eram crianças, tudo isso acabou moldando essas mulheres e transformando elas no que elas são hoje, né? Então a gente começa com uma impressão até meio ruim a respeito delas, né? Eu pelo menos comecei com uma impressão meio ruim, assim, a respeito de todas, né? Que eu sou uma pessoa muito julgadora, né? Mas no decorrer, a gente entende essas mulheres, sabe? A gente consegue entender o coração, o passado, e é tão legal porque a gente vê que é assim que Deus nos entende, né? Deus, ele não te entende pelo teu pecado. Isso é um ponto, assim, desse livro que o torna tão encantador. Deus, ele não encontra a gente só pelo nosso pecado. Deus não vê o nosso pecado quando ele olha pra gente, né? Ele olha coisas especiais em nós. Então a gente também aprende a ver coisas especiais nessas personagens aqui. Então vamos lá falar sobre essas mulheres, né? Quero falar um pouco sobre cada personagem. Começando pela Meg. O livro, inclusive, começa, né? Tratando ali a história da Meg. A Meg, gente, ela é uma viúva, né? Que acabou de perder, entre aspas, né? A filha, porque a filha foi pra faculdade em outro país. A mãe dela acabou de falecer. Então ela se vê sozinha na vida. E ela é uma mulher muito melancólica, muito assim reprimida, sabe? Não que os melancólicos todos sejam reprimidos, mas ela acabou, né, por causa da melancolia dela, ela acabou se tornando uma mulher muito reprimida. Ela reprime sentimentos, ela reprime o passado dela, ela reprime coisas assim que ela tem de muito tempo, sabe? Coisas que ela não fala, ela tem medo de ir, sabe? Ela tem medo do desconhecido. Ela é uma mulher muito assim, quietinha, sabe? Na dela. Assim, ela não é uma mulher intempestuosa, ela é uma mulher muito quietinha, né? Uma mulher que provavelmente eu ia querer ser amiga dela, né? se fosse na vida real. Uma mulher assim, muito meiga, mas assim, ela precisa desse real encontro com Jesus. E através desse encontro com Jesus, então, ela começa a desabrochar. É o que eu posso dizer pra vocês sobre a Meg. A outra personagem é a Hannah. A Hannah talvez seja a que eu mais me identifico, sabe? Mas não hoje em dia, eu mais me identifico assim, num passado, sabe? Eu era mais ela no passado, antes, assim, do que eu sou hoje. A Hannah é uma mulher muito atarefada. Ela é uma pastora. Ela nunca casou e lá na igreja dela, então, ela é uma pastora, assim, uma ajudante, né? Não é uma pastora presidente, mas é uma pastora ajudante. E ela faz muitas coisas pelos outros. Muitas coisas. Ela tem a agenda dela cheia de tarefas. Ela tá sempre indo atrás, indo na casa das pessoas e pegando flores pra coisas, não sei o que. Ela cuida de tudo, menos dela. O pastor presidente percebe isso e manda ela ficar um tempo aí só sem fazer nada. Ela se sente, é muito difícil pra ela, gente. A gente consegue assim, sentir a dor. Eu, né, como eu sou uma pessoa multitarefas também, eu sinto a dor dela em não estar fazendo aquilo que ela gostaria de estar fazendo, sabe? Aquilo que ela foi acostumada a fazer, que é cuidar de outras pessoas. Então, pra ela é muito difícil cuidar dela. E ela acaba indo pra esse retiro também, passar um tempo lá. E ela aprende muitas coisas, mas eu acho que a casca dela tá muito dura, entendeu? Deus, assim, tem trabalho com aquela mulher, sabe? Pra quebrar aquela cabeça dela, porque ela é bem cabeça dura, bem teimosa, né? Por isso é que eu me identifico com ela. A Hannah, ela vive, dentro do livro, ela vive uma história de reencontro. E não só reencontro com Deus. Deu, chega. Chega de falar da Hannah, senão eu começo a falar demais.
A próxima personagem, eu não sei falar o nome dela. Eu acho que é Charissa. É assim que se escreve. Se eu tô pronunciando errado, depois vocês me dizem aí. Não sei se isso seria Clarissa em português, mas enfim, é Charissa. E ela, então, ela é uma mulher, assim, a mais nova dali. Ela não tem 30 anos, eu acho ainda. Ela é casada. Só que ela é uma mulher extremamente... ela é extremamente fleumática, né? Me falando assim, em relação a temperamento pra ela. Mas ela também é uma mulher extremamente religiosa, sabe? Ela sempre teve uma vida muito certinha, muito bonitinha, muito dentro dos conformes. E ela nunca teve um encontro real com Jesus, somente nessa história. Então, ela faz teologia, né? Lá ela tem um professor, que inclusive é um personagem-chave dentro do livro. É o professor que indica pra ela esse retiro, inclusive. E ela, assim, ela tem que lidar... A Charissa, eu me identifico um pouco com ela também, por essa questão de estudar muito e tá sempre, tipo assim, tentando tentando agradar a Deus, tentando conhecer a Deus através do conhecimento teológico, né? Através do conhecimento mesmo, e não uma transformação pessoal, né? Então, ela é uma mulher, assim, que passa por... Ai, gente, assim, lutas, sabe? Lutas fortes, assim. Eu acho que a luta dela é a mais forte, assim, pra mim, sabe? A mais pesada, assim. Embora a Mara, né, que é a próxima personagem, também tenha vivido coisas pesadas, eu acho que a luta interior dela é muito pesada. Porque tem muita essa coisa do julgamento e tal, então é difícil. Muito difícil pra ela, e eu sofri junto com ela dentro da história. E ela recebe dentro da história aqui um presente muito especial, quase no final. Então é uma história bem bonita também, a dela. A próxima personagem, então, é a Mara, né, como eu falei pra vocês. E a Mara, gente, a Mara, ela é a sofredora. A Mara, gente, assim, a que eu mais peço, assim, né, claro que não é o personagem, mas, tipo assim, misericórdia da Mara, Senhor, misericórdia. Ela é muito sofredora, gente. E ela também tem uma vida, né, que a gente percebe ali na história, ela tem uma vida muito leviana, sabe? Ela é uma mulher que não aprendeu a reconhecer o seu valor porque ela nunca teve chance. Nunca teve chance, sabe? Ela sofreu muito, essa mulher, ela não teve, assim, uma orientação na vida. Então ela é uma mulher totalmente perdida, assim. E no meio disso, da vida dela, ela encontra Jesus, mas mesmo encontrando Jesus, ela segue numa busca incansável de aprovação. Isso acaba fazendo com que ela tenha um casamento muito tumultuado. E eu acho que, assim, a história que mais fica no ar pra mim é a história de Mara, porque a história termina, né, o livro termina, e tá, e aí? E a vida da Mara, Senhor? Mas ela é uma mulher que aprende muito. Eu acho que de todas aqui, ela é a mulher mais ensinável, sabe? Porque é a mulher que mais reconhece que ela tá errada, né? Aquele versículo assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, como ela sabe que ela é muito pecadora, e ela é uma mulher que fala muito, que sabe aquela pessoa que fala a sua vida pra todo mundo, mete os pés pelas mãos, assim, então ela reconhece. E então é o coração mais ensinável, assim, embora a vida dela seja mais difícil de arrumar, porque depende de muita coisa, ela é a que tem o coração mais ensinável, né? Então, assim, gente, agora eu já falei das personagens, eu quero continuar isso que eu tava falando a respeito da Mara, né? Que diferentemente das histórias e filmes e até livros, né? Que eu já vi, assim, pelo menos, essa literatura, ela não tem um final feliz, né? Não tem assim, ai, que bonito que acabou. Não. Por quê? Porque a história ela tem uma continuidade, né? Que eu já falei, inclusive, já mandei todos os links lá da Amazon pro meu esposo dos próximos livros, né? Então, o primeiro é Calçados Confortáveis, o segundo é Dois Passos para Frente, o terceiro é Pés Descalços e o quarto Caminhando a Segunda Milha. Então, tudo é sobre calçados, né? Mas é sobre calçados por quê? Porque trata de uma jornada, trata de uma caminhada, né? E já no primeiro encontro que elas têm, uma das personagens vai com um calçado que não é tão confortável para caminhar e elas têm uma atividade que elas precisam caminhar. Então elas acabam criando o Clube dos Calçados Confortáveis, né?
Então, gente, essa é uma história maravilhosa, uma jornada, né? Cada personagem, ela vai vivendo as suas vidas, as suas lutas, né, e desafios à medida que aprende umas com as outras, que elas aprendem umas com as outras e com Jesus a caminhar por fé. É reconfortante. Esse livro, ele é reconfortante. Nós conseguimos nos encontrar nas lutas, nos pecados, nas mazelas, nos arrependimentos que essas mulheres carregam, sabe? Com todas elas eu consigo me identificar em alguma coisa, em algum ponto da minha vida, e a gente olha para essas mulheres, a gente vê a história, a gente começa a juntar as peças e a gente começa a entendê-las e a gente começa a se entender também. A gente começa a olhar para dentro de si e perceber que nem tudo é hormônio, né? Nem tudo é estresse da minha cabeça, nem tudo é loucura minha, né? Tem muita coisa. A gente é formada, né, por muita coisa, a gente tem muita coisa ainda para resolver. Então é um livro assim que é quase uma terapia, né? Maravilhoso demais, eu recomendo demais. Se tu já leu, vamos ser amigas, vamos criar o Clube dos Calçados Confortáveis. Gente, quando eu comecei assim no primeiro capítulo, eu já queria formar isso aqui que elas foram, já queria construir o Retiro Nova Esperança. Mas assim, gente, sério, eu tenho muita vontade de fazer parte de um clube do livro, que a gente trabalha esse livro, tenho muita vontade de estudar esse livro com outras mulheres. Então, se tu já leu, tem essa vontade, contate-me, mande uma mensagem aqui, ou entre em contato comigo através do Instagram. Se tu não leu, leia. E vamos ser amigas também. É isso, gurias. Eu espero que tenha ficado bom pra vocês, que vocês tenham gostado, tenham ficado curiosas a respeito do livro e tenham talvez aprendido alguma coisa a respeito da vida, né? Com essa resenha aqui. Deus abençoe vocês. Tô falando todo mês de agosto, agora 2024, lá no Instagram sobre esse livro. Ainda vou falar um pouco mais, né? Na semana que vem. E aí depois eu vou encerrar um pouco, porque eu já estou lendo outros livros, talvez eu traga, né, esses outros livros aqui também como uma resenha assim pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!